E os vampiros que ele não quer que saibam da vida dele, vejam, é quem ele é durante o dia, por assim dizer, embora vocês não vejam o de dia, é meio difícil. E o que é que isso significa? Como vocês sabem, existem três tradições clássicas em todas as cidades e estados vampiros. E eu vou falar depois, daqui a pouco, de onde é que elas vieram, porque é interessante no que eu vou falar daqui a pouco também. Mas a primeira tradição é a mascarada, The Masquerade, né? Que inclusive dá um nome ao sistema irmão de Vampiro Requiem, que é Vampiro a Máscara, Vampire The Masquerade. E a mascarada a, é o conjunto dessas máscaras, desses fingimentos, dessas mentiras que os vampiros contam uns para os outros e às vezes para si mesmos. A mascarada ela vai desde uma conspiração enorme, bem elaborada, principalmente mantida pela Invictus. A Invictus praticamente inventou a mascarada. Quanto ela é um ato de conjunto nas cidades-estado. Por exemplo, em Los Santos, no nosso caso narrativo, existe a mascarada local de Los Santos. Existem todos os papéis que vocês, jogadores, fingem adotar durante a noite para que os mortais não suspeitem que vampiros existem. Igor, o que é que isso implica na mascarada? Né? Implica que vocês vão fingir que não são aquilo que vocês são. Implica em dissimular e implica principalmente em mentir. Quanto mais vocês mentem, mais o corpo se acostuma a mentir. Vocês começam a fingir que respiram, a fingir que babam, a fingir que gaguejam, a fingir que têm cansaço. E tudo isso é importantíssimo. Por quê? Porque vampiros são criaturas limitadas. Vocês não podem sair de dia. Vocês não podem aceitar comida sem gastar o vigor da vida. Vocês não podem fumar um cigarro. Vocês não podem transar com a pessoa e ficar para o café da manhã. Não pode explicar para o taxista que você tem que parar. Opa, é porque meu telefone está recebendo chamada, aí o barulho abaixa, o som abaixa. E você não pode explicar para o taxista por que é que você está parando o seu táxi em frente a um cemitério. Para todas as desculpas, para todas essas mentiras que vocês contam, é para isso que serve a máscara. No livro, a partir da página 84, se não me engano, existem vários conceitos que vocês podem usar como máscara ou como hack. Igor, beleza. Se as máscaras em conjunto formam a mascarada, essa rede de intrigas, por que ela é tão importante? Já que ela por que eu tenho que me preocupar com isso se a Invictus já fica judiciando tudo isso? Porque é interessante para a Invictus que a máscara cai de vez em quando. É preciso que alguém limpe a bagunça e deixe claro quem está no poder. A Invictus tem uma relação de amor e ódio com a mascarada. Primeiro porque foi eles que fizeram. Segundo, porque eles têm que permitir que ela seja quebrada algumas vezes, para que eles possam limpar a bagunça e dizer, olha, sem a gente a mascarada não existe. Ou seja, sem a gente da Invictus, vocês todos dos outros Covenants estão ferrados. Isso mantém a Invictus no poder, na maioria dos casos. Que é, por exemplo, o caso de San Andreas, né? A Invictus se mantém no poder. E isso é uma herança que a Invictus carrega desde o fim do Império Romano. Mas a gente fala disso depois. Igor, se a mascarada e as máscaras são a mentira, como é que eu tenho identidade? Quem eu sou de verdade? E aí entra o Hacking. O Hacking, o Dirge, é quem o vampiro é quando ele está sozinho, quando ele está bêbado de Vitae, quando ele está no seu sono da morte, ou quando ele encontra outros vampiros. O Hacking, ele é aquilo que o vampiro aceita ser para poder continuar existindo durante a eternidade. Requiem, eu não lembro se é do latim ou se é do grego, mas significa descanso, né? É a música fúnebre, é aquilo que é tocado durante a elegia, durante o funeral de alguém. E quem melhor para cantar, para entoar essa música do que alguém que já morreu? Os vampiros, eles entoam os seus requiems pessoais. Eles são aquilo que o vampiro é de verdade. Aquilo que vocês, jogadores, são de verdade. Muitos vampiros confundem máscara e hacking. Acabam mostrando para os humanos o que o hacking deles é. E o hacking é algo perigoso para ser mostrado. Porque normalmente ele não tem a ver com
não tem a ver com a vida mortal, ele tem a ver com a vida imortal. Aí, obrigado. O André mandou a etimologia aqui da palavra do latim, né? Um dos Requiem famosos é o Requiem do Morto, quando ele morreu. Enfim. Igor, se o conjunto de máscaras é a mascarada, quando um vampiro ele canta a sua música com outro vampiro, quando mais de um Requiem se encontra, o que é isso? É a Dance Macabra. É a sociedade da noite. É aquilo que mantém vocês unidos e impede vocês de se matar. É como se fosse o seu nicho ecológico dentro daquele ambiente. E o Requiem tem 3 notas. Ele tem 3 timbres que tocam juntos, certo? Alguma dúvida até aqui? Eu posso passar por essas notas? Beleza. Espera, o pessoal não está respondendo, mas vou assumir que posso. Existem 3 notas no que eles chamam de totem do canibalismo. Afinal, o sangue sobe e a merda desce. A primeira nota é a nota dos coiotes. É a nota que vocês, neófitos, tocam. É a nota dos neófitos. É uma história de coiote. É uma história de pessoas que são dispensáveis e que ainda lembram que são humanas. Na sociedade noturna, vocês são mais numerosos. É óbvio. É um jogo de acerto e erro. Muito mais erro do que acerto. Então, os neófitos eles tendem a se juntar naquilo que a gente chama de puterri, porque é mais fácil sobreviver à noite quando você tem com quem dividir seus pesos, seus fardos. E a nota que os neófitos entoam no REC deles é a nota da sobrevivência. Tudo que vocês fazem é para aguentar mais uma noite, porque vão ter outros neófitos contra vocês. Vão ter ancilas planejando e usando vocês como peões. E vão ter anciões, com certeza, manipulando o jogo todo. E falando em neófitos, quando vocês fazem cerca de 50, 70 anos de vida vampírica, vocês adquirem um status de ancila. Ancila é um termo antigo, eu não lembro agora se é latim também, mas ele é mais ou menos utilizado para descrever empregados domésticos que têm alguma intimidade com a família, com os patrões. Só aqueles escravos de dentro de casa, por assim dizer. Acho que é um termo usado no Império Romano, na Antiga Grécia, para empregados ou escravos que trabalham dentro do seio da família, que têm uma certa confiança. Eles têm mais direitos. Os ancilas são esses vampiros que têm entre 150 e 200 anos, por aí. E, Igor, beleza, dá pra gente jogar de ancila? Dá. O sistema oferece algumas condições na qual você joga como um vampiro mais experiente. E essa é uma nota que os ancilas tocam juntos, é a nota dos lobos. É um jogo de alcateia, é um jogo de um grupo um pouco mais elaborado. Enquanto vocês podem pensar que o jogo de neófito pode se passar num dos bairros de Los Santos, ou até mesmo em Los Santos, o jogo dos ancilas se estende por toda uma cidade-estado. São guerras por território, por locais de caça, são guerras pequenas e mais sutis de política que os vampiros perpetram para poderem se manter no poder. Os Ancilla, eles são realmente as pessoas que movem o mundo de vocês. Então, cuidado, Neo. Tem alguém usando vocês de joguete. E aí eu pergunto se vocês querem continuar tocando a nota dos coiotes. E a última nota é a nota dos tigres, daqueles que caçam sozinhos. É a nota dos anciões. A nota dos anciões, gente, é a nota solitária. É a nota de quem está no topo da cadeia. É de quem manda em quem manda. Enquanto o jogo dos ancilas se estende por uma cidade ou até cidades vizinhas, é muito fácil que um ancião, ainda que em torpor, deixe suas raízes por várias cidades e estados vampiras. Você pode contar nos dedos de uma mão quantos anciões existem nos Estados Unidos. E quantas vezes eles já se encontraram. Mas com certeza eles brigam entre si. Seja por poder, seja por território, mas principalmente por sangue. E é claro, quando você é um vampiro tão velho,
você tem que ter mais de 200 anos, isso já é muita coisa, porque 200 anos são quase 3 potências de sangue que você ganha de graça. Você deixa de precisar do sangue dos mortais e precisa do sangue de outros vampiros. Esse é um problema. E já que você manda em quem manda, é um jogo perigoso, é um jogo que atrai atenção. Mas os anciões, eles governam das sombras. Eles caçam as sombras. Eles usam enormes tramas políticas e engenharia social para fazer o que eles precisam. Igor, dá para jogar de ancião? Eu admito que na maioria dos casos que eu estudei, gente, para falar para vocês hoje, muitos mestres consideram que a narrativa acaba quando um dos jogadores se torna um ancião. Porque ele se torna muito poderoso para que os interesses dele não sejam os interesses da narrativa, para vocês, por assim dizer. E aí eu me pergunto, gente, será que tem anciões em Los Santos e em San Andreas? Será que são eles que estão manipulando o destino de vocês? Fiquem atentos! Beleza, Igor. Esse é o hacking, esse é a Dance Macabra. E eu falei para vocês a mascarada da Dance Macabra. E vocês podem imaginar isso da forma, tentar imaginar isso de uma forma bastante literal. A mascarada, ela é um baile de máscaras. Né? Elas são vários vampiros na noite que interagem entre si, que criam uma sociedade de fachada para poder enganar as pessoas. Não é muito difícil entender que isso é o único meio que eles têm para sobreviver. Afinal, você precisa dar as caras ou fingir que morreu. A melhor máscara que existe é a máscara da morte. Alguma dúvida quanto à mascarada? A primeira tradição? O André falou o que aqui? Vão todos interagir, mas ninguém sabe a verdade de quem é quem. Exatamente, André. O vampiro ele só revela o hacking dele para quem ele mais confia. A maioria dos vampiros acredita que o hacking é uma coisa tão pessoal que ele deve ser mantido em segredo. Toda vez que vocês cometem um ato hediondo para proteger a máscara ou para garantir o próprio hacking, vocês ganham total ponto de força de vontade. É bom lembrar que isso só é permitido uma vez por capítulo, enquanto os atos menores para recuperar força de vontade são permitidos a Tio. Né? Então os narradores fiquem atentos quando o jogador fizer uma doideira aí para proteger a máscara ou o hacking, né? O próprio Dirge, a gente recupera aí os FV da pessoa todinha. E o hacking, gente, é quem nós somos de verdade, é o que nós fazemos nas sombras. Quando um vampiro vai para o Elísio, ele não vai ostentando sua máscara, ele vai entoando o seu hack. E aí, como eu mandei uma fotinha do baile de máscara, não dá para imaginar que o hack é mais ou menos isso daqui. Ó. E beleza, Igor. Se o hacking serve para eu lidar com outros vampiros e a máscara serve para eu lidar com o resto do povo, então, beleza, estamos sozinhos na noite, né? O único problema que eu tenho que lidar é com outros vampiros, normalmente vampiros mais fortes do que eu. Não, não, meus caros. Existe aí uma série de coisas e série de seres que os vampiros encontram na noite que podem ser um problema e poucas vezes uma ajuda. Eu quero saber de vocês agora. Eu começo com o problema ou eu começo com a ajuda? Probleminha. Bom, gente. É bom, como vocês sabem, os vampiros se dividem em 5 clãs. Cada clã possui algumas linhagens de sangue. A gente vai falar disso mais na frente, quando vocês começarem a pegar as linhagens de sangue de vocês. Mas existem alguns clãs perdidos. Um dos clãs perdidos, que eu posso falar para vocês, e que é acessível em narrativas de época, são os Juli. Os Juli, gente, eles são alegadamente os antecedentes dos Ventru. E eles dominaram o Império Romano no seu auge. E os Juli, eles conseguiram algo que
todos os membros da Invictus sempre desejaram, mas nunca conseguiram botar em prática nas noites modernas. Eles conseguiram algo inimaginável para qualquer tentativa de controle mundial. Eles erigiram um império vampírico por todo o mundo. O nome é comum a quem joga vampiro há algum tempo. Durante muitos anos, durante séculos, o Julie, eles geriram a Camarilla. E tem a Camarilla no Hacking. A Camarilla foi real, ela existiu. E ela cumpria seu propósito. Por algum motivo, e é aqui que entram alguns dos antagonistas que vou falar para vocês hoje, as Strix. A Camarilla ruiu junto com o Império Romano. Alguns afirmam que foi pela queda política do próprio Império Romano mortal, mas alguns afirmam que a ira das Strix foi o responsável pelo sumiço do Julie e pelo levante da Invictus. Alguns membros do Julie, os Ventrum, conseguiram sobreviver à queda da Camarilla e ergueram a Invictus, né? Mostrando que eles são, de fato, invictos em relação a tudo. Mas, Igor, tu falou do Julie só para falar das Strix? Não. Junto com o Julie, existe outro clã perdido, os Akhut. Segundo as lendas abraônicas, escritas no Antigo Testamento da Bíblia judaico-cristã, junto com Sodoma e Gomorra, haviam mais 3 cidades naquela planície ali do Oriente Médio. Essas cidades possuíam 5 reis, um para cada cidade, e na época, um pretendente a ditador, acho que o nome dele era Elém, uma coisa assim, ele subjugou esses reinos e derrotou a maioria dos exércitos. Só para que no futuro esses exércitos se levantassem com muita força e derrubassem esse tal de Elém. E nisso ficou muito notável na época que esses reis eram muito poderosos. E durante a passagem que o sobrinho de Abraão, Lot, recebeu lá os anjos, e Sodoma e Gomorra caíram, foi dito que esses reis perseguiram os anjos e que na ira do Senhor, do Deus abraônico, derrubou esses reis do lugar. Esses reis juraram vingança, mesmo perdidos para sempre. E é dito que até hoje, em algum lugar escondido, os membros dos Akhud tentam recuperar a glória do seu antigo reinado lá dos tempos bíblicos. Igor, o que é que isso tem a ver, já que não se sabe se eles existiram mesmo, se eles estão perdidos e não existem? Bom, o que é que isso tem a ver com Julie e o que é que isso tem a ver com antagonistas da noite? Tudo isso é ligado a um elemento bastante interessante. Criaturas feitas de pura sombra e fumaça, têm formato de coruja, por isso o nome Strix, que é o termo grego para coruja, o termo grego e latino para coruja. As Strix são criaturas da noite, mas elas não são nem demônios, nem fantasmas, nem espíritos. Ok que a lança de sangue não acredita que eles são demônios, mas até então eles não vieram do inferno, não vieram da Umbra e não vieram do submundo. Pouco se sabe sobre as Strix, gente. Nem elas sabem de onde elas vieram. Mas a verdade é que elas são irmãs, bem próximas dos vampiros. Elas, inclusive, afirmam que foram elas que ensinaram ao primeiro vampiro o que era a vampiria. Que pegaram primeiro o homem que andava depois da morte e deu a ele o verdadeiro sopro do vampirismo. As Strix são criaturas de poder sobrenatural. Elas são o pior inimigo que um vampiro pode ter. Porque elas em si são vampiras. Só que a elas é negado o direito de andar que nem os vivos, né? As Strix são comumente chamadas de Nêmesis, né? Que vem do grego e significa inimigo, arqui-inimigo. Tipo, quem são essas aí? Não sei, eu estava aqui quando a gente chegou. A maioria das Strix é pré-histórica. É dito que desde que a primeira pessoa acendeu uma tocha para se proteger da escuridão, havia olhos amarelos olhando na noite. As Strix são vampiras, elas se alimentam da força vital, mas elas não conseguem tomar o sangue. Elas tomam o sopro da vida.
As Strix são capazes de sufocar a vítima e lhes roubar o The Breath of Life, né? Aquele livro. Topo da vida. Beleza, Igor, mas por que elas são tão perigosas? Porque as Strix podem possuir. Oi? Sim. Quanto mais poderosa a Strix, mais ela pode possuir. Ela pode possuir uma pessoa, ela pode possuir um vampiro, ela pode possuir até outros seres das trevas, como lobisomens, magos, gente. Em média, quantas delas existem na cidade de Porto Los Santos? Quantas as Strix quiserem, porque elas não têm um rate de reprodução. Uma Strix não abraça outra pessoa para virar Strix, não. Elas ficam tão poderosas que elas se dividem em dois. Sei lá, dividem o celular. E alguns falam que em algum local onde há muita morte, elas brotam das sombras da morte e aparecem ali. Em chacinas, em campos de batalha. É dito que elas se alimentaram de vários campos de batalha durante as grandes guerras. E por isso elas cresceram tão poderosas. O João mandou aqui uma imagem que tem no livro, né? Mais ou menos como o livro descreve as Sticks, como essas criaturas de sombra. E é bom lembrar, as Sticks elas são invejosas. Elas têm ódio dos vampiros, porque os vampiros podem tocar, eles podem sentir, eles podem fingir, porque eles já foram humanos. As Strix nunca foram humanas. Ninguém sabe de onde elas vieram. E elas são feitas de fumaça e sombra. Se elas chegar numa porta, ela passa por debaixo, ela se espreme pela fechadura. E outra coisa, nada mata o Strix, exceto as bens precisas dela. Igor, como assim? Se eu encontro a Strix, eu não consigo matar ela? Não, você pode deixar ela no sol, ela não vai morrer. Você pode queimar ela, ela não vai ficar queimada. Você pode tentar machucar ela e nada vai pegar, porque ela é sombra, fumaça, ela é intangível. Mas é o fato dela ser intangível que dá ódio a ela. A Strix só pode experimentar a vida se ela possuir alguém, seja mortal, seja um corpo. Para as Strix, é preferível que elas possuam um vampiro, porque o corpo não se degrada. Quando a Strix possui um mortal, o corpo do mortal vai lentamente apodrecer. E aí se torna inútil. A única forma de matar uma Strix é incinerando ela completamente, tipo jogando ela num fogo, ou numa fogueira que ela não possa escapar, ou dentro de um prédio em chama. É uma das únicas formas garantidas de matar uma Strix. Beleza, Igor. Lembrei duas coisas do jogo e um desenho. Nessa descrição. Você pode falar pra gente. Tem vontade pra dividir aí. Primeiro, o desenho que lembrou foi tipo, elas querendo saber esse negócio de vida, me lembrou do Incrível Mundo de Gumball, que tem uma fantasma que fica possuindo Gumball só pra poder comer. Segundo jogo que eu lembrei foi de um jogo que tem uma espécie de criatura que ela fica possuindo os outros, só que o corpo não aguenta e depois acaba morrendo. Ó, tipo, pessoas aguentam mais, animais aguentam menos, e ela tá atrás de uma mulher porque essa mulher tem poderes e ela vai aguentar mais tempo. É isso. Ah, pronto. É nesse esquema, gente. As Strix, elas têm ódio da vida, pra falar a verdade. E elas têm ódio dos vampiros, porque os vampiros já foram vivos. E agora eles estão vampiros. E elas só foram vampiros a vida toda. Então, toda vez que elas tentam, elas querem emular, elas querem sentir aquilo que foi negado a elas, né? Que é o toque, que é o sentir, que é o cheirar, que é o comer, que é o transar. Elas tentam possuir uma pessoa para poder ter essas experiências. As Strix são muito inteligentes, elas não são meras corujas, fantasmas, vingativas, megeras. Elas têm inteligência, elas têm planos, elas fazem pactos, elas alegadamente ensinaram ao circundanciar a croata, mas ninguém confirma nem nega esse fato. E é dito que elas fomentaram a queda do Império Romano e derrubaram os Juli. É dito também que elas ajudaram os Akud a erigir seu exército das trevas. E é dito também que essas mesmas Styx são capazes de convocar os Sete. Igor, que diabos são os Sete? Beleza, gente. Volto já para as Styx. Os Sete são um grupo de vampiros. Ninguém sabe de onde eles vêm, ninguém sabe onde eles vão. Ninguém sabe a quem eles obedecem. Mas é dito que os Sete são um grupo de vampiros que caçam outros vampiros. São aqueles que veem na vampiria, na maldição, uma abominação sem igual, inclusive em si mesmo.
É dito que no dia que os sete completarem seu objetivo de matar todos os vampiros, eles vão se matar e assim acabar com a vampiria para sempre. Igor, os sete eles também são memes? São. Ninguém sabe de onde eles vieram. Qualquer um de vocês, jogadores, pode chegar pra gente e dizer eu quero ser um dos sete. E é possível, porque nem mesmo as pessoas que são dos sete sabem que são dos sete. É uma espécie de KGB de vampiro. Em algum momento você é pego, faz uma lavagem cerebral e deixa um gatilho. Um belo dia esse gatilho é ativado e você sai matando seus colegas por aí. E uma vez que você se vive uma cidade inteira, você quebra a máscara, você causa um pandemônio, você se mata. Porque o vampiro a menos é um vampiro melhor. Existem algumas teorias de onde é que vieram os sete. Alguns dizem que foi o próprio Deus Máquina, nas suas maquinações, que construiu os sete para acabar com um problema na infraestrutura que são os vampiros. Outros dizem que as próprias Strix os convocam em algum lugar para que eles realizem o trabalho delas de vingança e de punição contra a família. Alguns dizem que é um grupo de vampiros cultistas que realizam uma feitiçaria de sangue que só eles conhecem e que para isso é preciso que eles destruam, né, toda a vampireza. Outros afirmam que eles são os remanescentes daqueles 5 reis, lá que eu falei mais cedo, que querem recuperar a antiga glória. E por terem sido traídos pelos demais vampiros, eles querem vingança de toda a vampireza. Até que, eventualmente, eles consigam recuperar a grandeza aos olhos do Senhor, do Senhor Abraão. Mas ninguém ao certo sabe quem são os sete. Eles não ficam no poder nunca. Eles sempre deixam uma marca, que é o número 7, em romano, né? V, nos locais onde eles aparecem, onde eles espalham a morte da família. E a maioria dos vampiros tem um medo em comum. Não importa se você detesta o ciclo da anciã, porque você é um santificado. Não importa se você é um lorde que detesta os acionistas do movimento cartiano. Os sete são um medo em comum. Faria o mais fiel santificado se juntar à bruxa mais devassa do ciclo da anciã. E os sete são impiedosos. Eles matam mesmo. Eu tentei mandar a fotinha aqui, mas ele não vai carregar. Beleza. Igor, como é que eu, mestre, uso o 7? Se você quiser. É um ótimo plot point. É algo que bota medo até no príncipe mais poderoso. Uma cidade onde os Sets estão agindo é uma cidade que precisa de cuidado. E as Strix, Igor? As Strix existem onde os vampiros existem. Normalmente, as Strix são um mau presságio. Alguma coisa muito errada vai acontecer naquela cidade se você avistou em Strix. A maioria dos neófitos, e eu quero que vocês entendam isso como jogadores e não como personagens, é que vocês não conhecem essas histórias a menos em lendas urbanas. Ninguém muito novo já viu um Strix ou sobreviveu a um ataque dos sete. É muito raro. O máximo que vocês sabem é conversa de bar ou boatos na cacofonia. Mas existe uma lenda que é contada e que facilita muito a vida de quem é neófito ou de quem tem rank alto ou é um vampiro estudado. As Strix possuem um olhar amarelo. Se a luz bate nos olhos de um Strix da forma certa, ela dá um brilho amarelado, característico. Então, se você vê um colega seu, vampiro, ou uma pedra de contato que você conhece, e por algum motivo, durante algum relance, os olhos brilham amarelo, saiba, está possuído por um Strix. É uma forma bastante sutil e circunstancial. A outra forma é a mais clara, é mais descarada. Quando a Strix ela possui um corpo, principalmente o corpo de um vampiro, ela empurra todo o eu vampírico da pessoa bem profundo, inclusive as beiras. Isso permite que a Strix ande de dia. Então, se você vê um colega seu andando de dia e ele não é um membro da Horda do Draco, ele está possuído. Beleza? Esses são os jeitos de reconhecer um Strix. A maioria das autoridades de uma cidade admite o seguinte: se você encontra alguém dos sete com um Strix, você mata. Não é considerado contra a lei da cidade, não é considerado contra a quebra da máscara, não é considerado quebra de nenhuma tradição. É óbvio, em alguns casos você pode, né, cometer diablerie, né?
Igor, eu posso jogar de um dos 7 porque eles são vampiros. Eu posso jogar de Strix? Sim, é possível fazer fichas de Strix. Elas são consideradas como vampiros, praticamente, embora elas não possuam potência de sangue, elas possuem potência de sombra. Elas possuem méritos próprios de Strix, elas possuem disciplinas próprias de Strix, elas possuem poderes próprios de Strix, né? E o livro ele oferece aos narradores uma série de personagens que são Strix, possuindo alguém, que são verdadeiros bichos papões para a sociedade dos vampiros. Pessoas que entram em lendas urbanas, coisas que você fala para o neófito para assustar e evitar que ele saia explorando territórios sozinhos à noite, sem acompanhar a conteúdo. Marcos Flores está digitando. Mata com fogo antes que se produza. É tipo isso. Poucas coisas ferem as Strix, certo, gente? O Sol, ele pressiona a Strix contra a superfície, ela fica chapada contra a superfície, mas ela não morre, ela não se desmancha. O fogo é tipo uma parede sólida para elas não conseguem atravessar. E se for muito fogo, elas não conseguirem escapar, elas eventualmente morrem queimadas. Mas é muito difícil. E existem bands específicos que dão dano contusivo ou letal nas Strix, apesar da natureza imaterial delas. E a maioria dos vampiros não entende porque que as pessoas acham que eles têm alergia a alho, que eles têm alergia a prata, que eles não podem entrar sem ser convidados, que eles não podem usar água corrente. Por quê? Porque a maioria dos vampiros que as pessoas conhecem não são vampiros. São pessoas possuídas por Strix. E as Strix têm todas as penalidades que os vampiros da cultura pop têm. Do alho ao símbolo sagrado. Ah, Igor, mas tem vampiro católico. Nenhuma Strix é católica. Mostra uma coisa pra ela que ela vai achar ruim. Se você jogar um punhado de arroz, a Strix ela é compulsivamente jogada no chão e ela só pode sair dali quando ela terminar de contar o arroz. Que é uma lenda antiga que diz que os vampiros têm compulsão por contar, né? Não podem cruzar água corrente, não podem passar por encruzilhadas, não podem tocar prata ou ouro, e por aí vai. Todas essas coisas, normalmente as Strix são menos cuidadosas com qualquer conceito de massa. Então, as pessoas que afirmam lidar com o vampirismo, os grandes surtos de terror vampiro, e isso existe na história, nos Estados Unidos e na Europa foi durante o final do século XVIII, existiram grandes histórias de um spree vampiro, né? E as autoridades alegavam que haviam vampiros andando na Nova Inglaterra, vampiros andando no interior da Polônia, no interior da Romênia, e que corpos estavam saindo dos caixões, e pessoas exumadas estavam frescas, com sangue fluido em suas veias, mesmo depois de mortos durante meses. E boa parte dessas histórias, na verdade, são histórias de Strix, né? Não histórias de vampiro. E o livro oferece essas condições. Você pode jogar de Strix. Você, mestre, que quer usar um Strix na sua aventura, é um ótimo inimigo. Elas têm poderes interessantes, elas manipulam as sombras, elas manipulam outros membros. E uma coisa interessante é que as Strix podem ser exorcizadas por rituais comuns de exorcismo, rituais de Geist para exorcizar, e rituais de magos que exorcizam coisas. Então, o mago com espírito tem algum certo nível de poder contra as Strix, mesmo que elas não sejam espíritos, propriamente dito. Como o livro sugere que elas são Birds of D's, eu fui atrás de saber o que era D's. Diz depois. Esse D se refere a um dos círculos do inferno descrito pelo Dante, no seu livro A Divina Comédia. Olha aí, ó, o Fred. O filme Exorcista, na realidade, é um Strix possuindo a menina. Olha aí, pode ser, né? Ninguém sabe. Ela assumiu ali um nome, o padre era da Lancete Santo, aí ele quis proteger a máscara, aí disse que em vez de ser um Strix, era um demônio. Todo mundo comprou a ideia. E beleza. Diz, dentro da mitologia que o Dante construiu para a igreja, os círculos do inferno, é um dos lugares onde, no submundo, é uma cidade,
para onde as pessoas vão quando morrem. Um dos soberanos lá é o Pater Dis, que é um dos deuses da morte, ele está com a antiga cultura greco-romana. E talvez esse seja uma dica que os autores dos livros quiseram dar para de onde talvez venham as Styx, né? Afinal, elas não são espírito, demônio nem fantasma. Então talvez elas não tenham vindo de nenhum desses locais de onde normalmente essas criaturas vêm. Todavia, é sabido que o submundo do mundo das trevas, o Underworld, o mundo dos mortos, é um lugar que possui coisas que vão além dos Geists e dos fantasmas. Existem seres que habitam nas sombras do Oceano das Memórias. Beleza, Igor. As Strix são inimigos antigos, jurados dos vampiros. Elas afirmam até mesmo que elas são a verdadeira fera e que todo vampiro é um Strix em potencial. E existem os Sete, esse grupo de vampiros estranhos que caçam outros vampiros a fim de destruí-los. É claro, Igor, tem os caçadores, que caçam todo mundo. A gente pode tirar um dia aqui só para falar de caçador, que é outro template do mundo das trevas, que vale todo um outro palestra, tem todo um outro mundo. E existem, é claro, os problemas dentro do próprio sangue. Existem os problemas que vêm da vida vampírica. E esses dois problemas têm dois nomes bonitinhos. Um deles vem do francês, que é o Ravenant, que em francês significa viver de novo, encontrar de novo. E os Ravenants, eles são aquilo que chega mais perto de um Dhampir, né? São proto-vampiros. São pessoas que durante a vida, por terem sido infectadas pelo beijo, pelo assalto, pela mordida do vampiro, elas, ao encontrarem a morte, elas voltam como uma espécie de proto-vampiro. Igor, como é que funciona isso? O Ravenant, ele tem potência de sangue zero, ele não envelhece, ele não tem todas as disciplinas, ele só tem a disciplina do Senhor, que eventualmente abraçou ele por acidente. E ele normalmente não tem todas as benesses da noite. Um vampiro que quer transformar um Ravenant num vampiro, basta dar sangue para ele. No geral, o Ravenant ele vem depois de um teste. Você rola um teste para uma pessoa que morreu depois de, um, de ser servida de alimento, ou um ghoul, a gente já falar dos ghouls. Quando um ghoul morre, ele pode se levantar como Ravenant, é chamado de abraço pós-morte. E o narrador ele faz um teste junto à porta de sangue do mestre, junto a algum fator dentro da morte do Ravenant, do Ghoul, e o Ghoul levanta-se como um Ravenant. Igor, isso tem algum problema? É um abraço indesejado. Numa cidade onde você não pode abraçar pessoas novas, isso pode ser um problema. Alguns xerifes usam Ravenants como cães de caça, porque alguém saiu por aí infectando pessoas com sangue, e os Ravenants têm mais 5 de simpatia de sangue para sentir o mestre dele. Eles são ótimos cães de caça. Então, alguns xerifes, eles mantêm alguns Ravenants como cão de caça, mas a maioria dos vampiros vê isso como uma vergonha. O Ravenant ele é um quase vampiro. Ele não é uma criança do sangue, cuidada, abraçada com cuidado. A maioria das pessoas ou queima um ghoul que morre, é o jeito mais fácil, ou alguém que acabou de se alimentar e matou, que acontece quando você sanguina uma pessoa durante a alimentação, ou utiliza métodos mais sutis para se alimentar, como por exemplo usar seringas, lâminas, fazer a pessoa dar o sangue dela em um recipiente de forma mais tranquila e não necessariamente cometer o assalto ou cometer um beijo, né? Beleza, Igor. O Ravenant parece um problema pequeno, é algo fácil de lidar. Em consideração, sim. Um outro problema que tem dentro do sangue é um problema que talvez o nosso querido André saiba na pele como é. É quando o vampiro perde humanidade demais. Como assim? Quando sete de humanidade é quando vocês neófitos começam. Vocês ainda lembram com o gosto da carne, vocês ainda sabem o que é que tem que fazer durante o sexo, vocês sabem que não dá para fingir certas coisas se você não estiver vivo. Vocês não lembram como é ser humano. Com a humanidade 6, que é o caso como é o caso do André, ele já viu alguma coisa.
Ele já matou alguém, ele já viu alguém ser morto, ele acumula algumas mentiras e alguns segredos. É aquele vampiro mais equilibrado. É um vampiro recomendado para vocês jogarem, tá entendendo? Um vampiro com um pouco menos de humanidade. Porque a ele é permitido fazer certas coisas fora da lei, por assim dizer. Colocado dessa forma, à medida que o vampiro vai perdendo humanidade, vai ficando cada vez mais vampiro. Por exemplo, o personagem do André, ele já possui a feição pálida. Humanidade 6 ou 5, o vampiro já fica com um tom pálido, né? Não mais natural. Antes ele parecia um cadáver levemente corado, agora ele realmente está pálido. Ele talvez tenha que usar maquiagem para sair de casa, se ele não quiser ficar gastando sangue com o robô da vida. Com Humanidade 4, as suas presas começam a aparecer e sua pele começa a ficar mais repuxada. O tom pálido agora é constante. De 3 para 1, você se transforma num monstro, uma criatura que não é mais. É basicamente um monstro, um animal fingindo que é gente. E é uma condição bem. Como é que eu posso dizer? Deplorável. Mas, quando você chega em humanidade 0, você vira um Draw, uma criatura completamente animalista. O vampiro é tomado pela fera, não há mais o homem. Humanidade 0, você perde o personagem, obviamente, né? E a fera, ela toma o controle, você se torna um monstro mesmo. Claro, você mantém a sua inteligência, você mantém sua finesse, mas nada que você faz deixa de ser premeditado e maligno. No sentido moral da palavra, né? Porque afinal você é um animal. A fera ainda pode usar disciplinas, a fera ainda pode usar todos os artifícios da noite, e só que ela se torna uma criatura irreconhecível, algo que já não é mais nem humano nem vampiro, não é um monstro. E esse é um problema muito grande. Por quê? Porque a fera não se preocupa com a máscara. Ela sai num killing spree, ela sai escalando prédio com a pele nua, mostrando as presas. E a Invictus detesta esse tipo de atenção na divertida. É muito comum que quando surge um drago na cidade, uma caçada de sangue seja emitida na hora. E em alguns casos é até permitido, dependendo das condições e de quem está participando da caçada de sangue, que o drago seja diabolizado. Mas, né, fica a critério de cada príncipe, fica a critério de cada xerife. Mas uma coisa é certa, a morte final deve chegar imediatamente a uma criatura que tem 0 de humanidade. Alguns membros da Ordem do Dragão gostam de capturar eles ainda vivos para executarem estudos. Mas a Ordem do Dragão não é um posto de ética, né? E isto posto, eu conto para vocês aí quais são os principais inimigos que os vampiros têm na noite, além deles mesmos. Os Draurgos, os Revenants, os Sete e as Strix. Tipo isso aí, Caio. O negócio é punk. Igor, existe algum outro exemplo de abraço ou de anomalia de sangue? Vários, gente. Existe o clã Pijavita, que é um clã que, depois que a pessoa morre, ela se transforma num blob de sangue, uma gelatina de sangue ambulante, que não sobrevive muito tempo fora da coisa. É dito só que alguns dragões da Ordem do Dragão mantêm alguns exemplares vivos, mas é um clã altamente esquisito. Não dá nem pra jogar, não tem nem ficha esse bicho. Existem os abraços espontâneos, que acontecem depois da morte. Alguns mestres de vampiros desejam abraçar cadáveres, que é chamado abraço pós-morte. Às vezes dá errado e nascem os Raven. E existem 2 abraços famosos que não foram gerados por um senhor, que são abraços cujo a natureza ela foge da maldição, que é o abraço do Longinus, que é o cara que criou a Lancet Sancto, e o abraço do Conde Drácula, que é o cara que fundou a Ordem do Dragão. Esses 2 são os exemplos famosos dentro da comunidade vampírica de vampiros que não foram abraçados. Eles foram amaldiçoados pelo deus Abraônico. Não se sabe se o Conde Drácula foi pelo deus Abraônico ou por outra coisa,
ele conquistou através do próprio mérito, no caso do lado de Tepes, o falador, mas o Longinus foi amaldiçoado por Deus durante o momento da crucificação de Cristo, né? E aí ele virou um vampirão aí. Beleza, Igor. Você falou você falou dos caçadores, e beleza, de vez em quando o vampiro encontra um mago muito curioso, e existe a velha rixa vampiro versus lobisomem. Isso é tão claro que acho que eu posso pular para a próxima parte, né? Que são os ghouls. Igor, o que são os ghouls? Em português você pode chamar eles de carniçais. E os ghouls, eles são a cartada que o vampiro tem na manga para matar 2 coelhos com a cajadada só. O ghoul, ele resolve o problema da mascarada. Por quê? Porque o ghoul age de dia. O ghoul é a testa de ferro, é o laranja. O ghoul é o Queiroz dos vampiros. Nisso, o ghoul, ele pede uma coisa em troca. Sangue. Poxa, Igor, interessante. Eu posso tomar sangue de um vampiro e não virar vampiro? Pode. O seu mestre vai lhe dar sangue e você vai ganhar alguns benesses da noite. Dependendo de quantos pontos de sangue você receba, você ganha algumas disciplinas, você ganha uma longevidade enquanto você é ghoul, você ganha super força, super cura, super sentido. Igor, como é que funciona um ghoul? Eu posso jogar de ghoul? Pode. Como é que isso funciona numa situação? Por exemplo, eu vou mestrar uma mesa onde todos vocês são ghouls de um único senhor. Digamos um Deva. Os Devas são comuns por terem haréns. Vocês são ghouls brigando para melhor servir ao seu senhor. Vocês querem toda a atenção e o amor dele, e ao mesmo tempo têm raiva um do outro e querem se provar melhores funcionários ao seu senhor. E ele vai mandar vocês em tarefas, vai mandar vocês ir comprar pão, vai mandar vocês ir matarem outro senhor que está de outro canto, que está implicando com o território dele, e aí a história se avança. Igor, eu posso ter um ghoul, o meu personagem, ele é um vampiro, eu tô jogando. Digamos, por exemplo, o Maurício, a Dália, ela pode ter um ghoul? Pode. Você pode pegar um retainer e adicionar alguns traços a ele, e ele se torna um retainer do tipo ghoul, do tipo carniçal. Isso é bom porque você pode falar para o seu retainer, que é um mortal, que você é vampiro. E isso configura estar mantendo a mascarada dentro do sangue. Então não é quebra de máscara quando você falar para o mortal que você é um vampiro, se ele for seu carniçal. Ah, Igor, isso é muito interessante. Tem alguma coisa no livro que fala sobre isso? O livro, Vampiro Rex, segunda edição, tem um anexo só para os ghouls, com vários exemplos de impressões que esses mortais têm. São mortais que estão sedentos por sangue, eles querem o sangue do mestre deles. Eles querem eventualmente virar vampiros e serem imortais. São gente já desencanada. Talvez o exemplo mais famoso de ghoul que eu conheço é do próprio Conde Drácula, né, que é o Renfield, que ele é um advogado do Drácula, ele junto com o Harker, ele ajuda o Conde Drácula a comprar a abadia de Watby, lá em Londres. E ele é, quem for assistir qualquer interpretação ou for ler o livro, vai ver que ele é um servo alucinado, bastante puxa-saco, por assim dizer, né, do Conde Drácula, na esperança de um dia ele também se tornar mortal, imortal, e servir ao mestre dele durante a noite sem. E é claro, gente, quando você joga de ghoul ou você tem um ghoul, ele tem os mesmos poderes de um retainer. Se for um ghoul de 1 ponto, ele ganha 2 pontos em disciplina. Se for um ghoul de 3 pontos, ele ganha 3 pontos em disciplina. Então o ghoul pode realizar disciplinas, normalmente disciplinas físicas, mas disciplinas também se aplicam, outras disciplinas também se aplicam. E eles vivem mais, eles duram mais, eles. Só que tem um problema, tem que pagar eles com sangue. E eles vão atrás do sangue. Então não irrite um ghoul, porque ele é muito fiel. Mas se ele se irritar, ele vai dar trabalho para você. Porque ele pode agir de dia. Aí você tá dormindo de dia, ele vai lá e. Ah, é? O Ranger é outro senhor, ele vai estar pagando mais sangue do que você. Aí mete uma estaca no seu. E cuidado, porque ghoul, ele é uma posse. Como assim? É tipo um escravo? Não é bem um escravo, mas é tipo uma posse. Você pega um ghoul pra você e você pode até maltratar ele. Você pode tratar ele como algo menos do que um ser humano. Mas se outro vampiro chegar e molestar o seu ghoul, é como se estivesse molestando você. Você
vira uma leoa. E aí da pessoa que mexeu com isso. Alguma dúvida, gente? Já disse nope. Cá está digitando, está aí. Existem leis sobre esse assédio de Google? Sim, cara, existem leis. As antigas leis de tradição e hospitalidade. Brincadeira. Na verdade, são leis de domínio. Todo domínio de um mestre vampírico, ele é cedido aí por um príncipe. O príncipe tem direito de ceder domínios pela cidade. E tudo dentro daquele domínio, inclusive o ghoul, é propriedade daquele que domina. Então, se você assedia um ghoul por exemplo, se você manda um ghoul assediar outro ghoul, aquele ghoul tem direito de falar em seu nome. Dizer, olha, você está nas terras do meu senhor, eu considero isso um abuso e você irá pagar por isso. O ghoul pode se defender dessa forma, por exemplo. Vampiros, eles têm uma estrutura hierárquica muito feudalista, onde a palavra, a honra, elas valem muito na hora de fingir que eles se importam com isso. Porque, na verdade, você sabe que eles estão se matando, né? Traição, rola torta é direito. E existe, quanto ao assédio, sim, o mestre sabe se o seu ghoul ele foi molestado. Ele pode mandar mensagem através do sangue, né? Porque o ghoul ele possui uma simpatia de sangue com o mestre dele. O mestre pode saber se o ghoul foi morto, mesmo que o mestre esteja dormindo. O mestre pode saber se o ghoul trapaceou e pedaço de sangue com outra pessoa. Vai ter uma briga ali de sangue. E normalmente não é bem visto você sediar um ghoul, porque é meio que uma medida desesperada, sabe? Tipo, vou atacar ele, mas vou atacar um servo. Então, de certa forma, existem algumas regras, mas são mais regras de bloco. Vai de um domínio para o outro. Alguns princípios podem dizer que o ghoul é uma propriedade tão sacra quanto o Elísio, quanto o Heaven. O ghoul é muito famoso por ser também o ghoul também funciona, gente, com pedras de contato, viu? É bom lembrar. São métodos que se acumulam. Exatamente. E existe, gente, um outro tipo de serviçal que ajuda os vampiros, que não é necessariamente um ghoul, certo? É alguém de quem o vampiro se alimenta. Ele recebe o nome informal de coelho. São mortais que alimentam o vampiro. Normalmente, um devo ele mantém um harém de pessoas de quem ele toma o sangue, mas que ele não alimenta. Isso pode ser traduzido também como o mérito herd, certo? Que é o mérito de não é curral, gente, é rebanho. E beleza. Esses são os pessoalzinhos que ajudam os vampiros durante a noite. É muito raro que vampiros façam aliança com qualquer outra criatura das trevas. É mais raro ainda que essas alianças se ocorrem durem muito. E a última coisa que eu vou falar para vocês hoje é sobre uma dessas alianças. É um ato de terrível comunhão que nem os vampiros confirmam, nem os magos confirmam. Alguns vampiros afirmam que foi uma maldição, porque ao tomar o sangue de um mago, como o sangue do mago é o sangue da verdade, e o vampiro é uma coisa da mentira, o sangue do mago é um veneno. Mas alguns vampiros conseguiram sobreviver. E alguns falam que os magos, assim como os Ravenants, foram infectados por essa mordida, por esse víter amaldiçoado dos vampiros. E aí surge algo no mundo na atual Crônica das Trevas, que é temido tanto pelos vampiros, como é temido pelos magos, os Tremere. Ninguém sabe se eles são vampiros, ninguém sabe se eles são magos, se eles são as duas coisas, ou se eles são uma coisa só. A única coisa que se sabe é que os Tremere, eles são vampiros da alma. Eles são capazes do ato hediondo de tomar não a essência da vida, mas a pura essência da alma de uma vítima. Eles se concentram em covenants muito parecidos com sociedades herméticas. Olha aí.
E eles educam os seus pequenos tremerizinhos numa escala de poder. Os tremeres, gente, eles são esquema de pirâmide. Igor, como assim? Você é o tremerizão, aí você pega dois tremerizinhos, aí manda, olha, façam mais dois tremerizinhos cada um. Agora manda esses tremerizinhos irem caçar as almas. E mandem passar para vocês. Quando passar para vocês, passem as almas para mim. E é nesse esquema. O vampirão, o tremerizão, ele acumula o poder de várias almas. Para um vampiro, isso é um boost na potência de sangue, é um boost na vida, na disciplina maravilhoso. E para um mago é melhor ainda. É combustível quase infinito para as magias. É um corta-paradoxo na hora. É claro, nem os vampiros, nem os magos confirmam que os Tremere existem. Mas é aquela coisa, né, gente? Se você vê um vampiro mexendo com fogo ou um mago mexendo com sangue, cuidado. E é isso, gente. Eu acho que eu já falei de tudo que eu podia falar hoje sobre antagonistas e ajudantes. Acho que a gente deu uma boa olhada sobre o que é a Master e o Hacking, para que vocês, jogadores, possam aproveitar melhor essas mecânicas durante o jogo, para que a gente, mestre, possa também usar melhor essas mecânicas durante o jogo. E dependendo do mestre, alguns mestres consideram que Master e Dig, Master e Hack, são pontos tão importantes na trama que a trama todinha gira em torno de cenas de Master e de Hack. E o livro ele sugere de como conduzir essas cenas, ele sugere que o mestre substitua os pontos de atributo por pontos de Master e pontos de Hacking para jogadas que envolvem essas naturezas vampíricas. E a narrativa, isso é muito importante para a narrativa, porque é meio que como você cola as peças do seu personagem na trama que está sendo contada. Slice of life, exatamente. E depende muito. Toda cena de hacking pode ser uma cena de máscara, toda cena de máscara pode ser uma cena de hacking. Vai do narrador saber a sutileza e vai do jogador saber interpretar. É importante que o narrador saiba quando o ato do jogador é digno da mecânica do willpower. Isso é muito claro. Nem todo ato dentro da máscara ele vale o willpower, nem todo ato dentro do hack vale o willpower. E é importante lembrar, o hacking você faz para você, a máscara você faz para os outros. É importante lembrar isso, certo, gente? Na hora de interpretar as máscaras e hackings de vocês. Igor, tem algumas especificações de máscara e hacking para clã, para Covenant. Gente, normalmente se alinha com a descrição geral do Covenant. Normalmente se alinha com a descrição geral do hack, do clã. É comum que devos peguem máscaras mais sociais e hackings mais sociais. É comum que Mechets peguem hackings mais introspectivos e máscaras mais introspectivas. Vai do que o jogador julga. Alguma dúvida, gente? Pronto. E como eu Eu fiquei afirmei, com uma. né? Ah, pode Sim. falar, cara. Quando você tá falando da besta, né? Que a pessoa tá, Uhum. tipo assim, no finalzinho do willpower da vida dela, eu fiquei me perguntando, se alguém de algum grupo tiver no poder de sangue dele alguma forma de controlar ações da pessoa, ela tem alguma chance de conseguir usar isso contra a besta? Sim, a disciplina de animalismo que os Ventru e os Gangrés possuem são capazes de mexer com a besta do outro vampiro. E quanto menos willpower, mais difícil resistir ao controle que você tem sobre a besta. Porque qual a importância do willpower no vampiro, Caio? O willpower é usado para controlar a besta. A besta não liga para massa. A besta não liga para convenções sociais. Então, meio que a mascarada, meio que o willpower, é uma forma do jogador se controlar. Dizer assim, não, pera, calma, Totó, calma. Não pode arrancar a cabeça do amiguinho. Igor, vou gastar um ponto de willpower para resistir ao frenesi. Mas você não tem mais o willpower. Você não tá seguindo nem sua máscara, nem seu hack. Aí você vira uma criatura desembestada que você mata todo mundo. O banco ganha XP.
Oi. Pronto, uma dúvida. Você tinha comentado que quando a pessoa perde o willpower, ele vai cedendo cada vez mais à realidade vampírica. Isso traz alguma debilidade pro jogador? Mecanicamente não existe nenhum demérito em zerar o seu willpower, certo? Não, willpower não, perdão, humanidade. A humanidade. Sim, toda vez que você perde o willpower, aliás, humanidade, você ganha penalidades em interagir com outros seres vivos, principalmente com humanos. Toda vez que você perde um de willpower, você perde um dado de humanidade, perdão. Toda vez que você perde um de humanidade, você perde um dado para lidar com pessoas. Até o ponto em que com willpower 1, aliás, humanidade 1, você tem um dado de sorte para lidar com pessoas. Qualquer jogada social que envolva um ser humano é um dado de sorte. Não importa se você tem manipulação 5, expressão 5, vira um dado de sorte. É aquele que você só pode tirar 1 ou 10. E com humanidade 0, você não tem mais nenhum dado. Você não lida mais com gente de forma social. Você finge. Beleza. E é claro, existe o fato de que você não consegue esconder a vampireza. Não tem maquiagem, não tem efeito especial, não tem espelho de fumaça que esconda que você é uma criatura hedionda, um demônio, um chupa-cabra. Ah, eu também falei de duas coisas hoje interessantes, gente. Assalto e beijo, certo? O assalto é tomar sangue violentamente. Beijo é tomar sangue de forma sutil. Alguns vampiros, quando querem ser ofensivos, eles não chamam nem de beijo nem de assalto, eles chamam de lambida. Dois vampiros de amor. Ah, eu falei de mascarada, eu falei de hacking, eu falei de dance macabre, mas eu não falei de tabu. Eu falei mais ou menos de tabus da noite, são alguns, eles não são considerados menos hediondos do que tabus normais, tipo incesto, ou, sei lá, transar com sua mãe, ou, sei lá, pedofilia. Esses são tabus bem pesados. Tabu, eu falo tabu porque é o nome, né, gente? Eu não sei nem que nome está para esse tipo de coisa. Mas os vampiros têm alguns tabus também na desse macabro. Crimes. Aruxa, obrigado. É crime, exatamente, crime. Otaku. Um dos tabus, gente, é laço de sangue entre dois vampiros. É quando um vampiro toma o sangue de outro vampiro e eles tomam outro vampiro. Normalmente isso acontece com vampiros casados, onde eles fazem um laço de sangue, chamado de casamento de sangue. Como os vampiros não acreditam que eles são capazes de amar de forma natural, tudo que o vampiro ama é de uma forma deturpada, então o amor recíproco entre dois vampiros é uma perversão, é uma coisa ainda mais deturpada. Então quando você dá um beijo na sua colega, na sua amada, e sua amada dá um beijo também, o negócio é pesado. Outra coisa, é um tabu muito sério abraçar crianças, certo? Assim como pedofilia é um crime, abraçar a criança também é um crime. E não só abraçar, se alimentar. Porque o assalto é horrível para uma criança, ela vai sair traumatizada. Isso ela não morrer, porque ela é muito pequena. E o beijo é muito lascivo para uma criança. É pedofilia. Sem mentir. E também é tabu para os vampiros abraçar uma pessoa muito velha. Porque ela está no final da vida, não vai aproveitar nada. Mas é mais uma questão de respeito, porque ser um crime, de fato, é uma coisa de honra. Então fiquem atentos, gente. Abraçar menor de idade, criança principalmente, é tabu, é ponto de ruptura, é feio, mas dá XP. Não recomendo na narrativa porque é estranho, gente, mesmo, certo? Eu não daria XP, nem daria ponto de sangue para quem alimenta criança. Por favor, não façam isso. E namorar outro vampiro. Mas digo, namorar, pode. Eu posso amar outro vampiro, eu posso ter uma namoradinha vampiro, eu posso ter namorada de vampiro. Pode. Só não troquem sangue, por favor, que não, o resto do pessoal não vai gostar. Ah, mas eu não vejo problema. Mas tem uns velhos chatos, conservador, porque todo vampiro é de direita, que não vão gostar. Tá entendendo? Gerantofilia. Tem outro nome, mas esqueci. Tá certo. Tipo isso. Não, é que tem aqui.
Eu só explicar. É tipo uma parafilia. Esse gerontofilia é o que eu lembro, mas tem outro. Esse aí gerontofilia é exclusivo para, tipo, homens mais velhos. Aí tem outro que é para mulheres mais velhas. E não é tipo, mais velho, um sugar daddy, uma sugar mama. É tipo mais velho do tipo, uma idade para ser o seu avô, sua avó ou um bisavô. É estranho. Eu compreendo. E por algum motivo são apenas coisas que tipo, é considerado isso, e também é porque não é considerado também, tipo, homossexuais, porque, tipo, esse gerontofilia é apenas de homens para mais novos, homens muito mais velhos. O outro que eu lembrei é de mulheres para mulheres muito mais velhas. Eu não sei se tem um que seja heterossexual disso. Se tem ou não vi. Isso, ou não me lembro. Então é tipo tem toda uma hierarquia e uma classificação para esse tipo de parafilia, certo? Exatamente. É, né? Descobri isso por um filme. Não estou julgando, não. Não, eu tô dizendo que eu descobri isso por um filme, porque tem um filme falando sobre isso. Aí eu joguei no Google. Aí eu achei. Porque senão eu não queria saber disso na minha vida. Caramba. Gente, pronto. Assim, como eu imaginei que ia terminar umas 9h30, terminou mais umas 9h30, a gente entendeu aqui mais na conversa. Fique à vontade, tá bom? Para ir, em caso tenha algum compromisso. Mas quem quiser ficar aqui conversando, tirando dúvidas, fazendo perguntas, fique à vontade também. Estou aqui à disposição de vocês para responder o que for.